A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, família, Assembleia de Deus, Shalom. Deus abençoe a sua vida nessa noite, a sua casa, Deus te abençoe. Nós estamos dando início a esse culto de forma mais uma vez online e estamos pelo Facebook da nossa igreja, AD Shalom, e também pela página que tem dentro do nosso Facebook, que é TV AD Shalom. Então você nessa noite, além de cultuar, de assistir, compartilhe com alguém, com seu vizinho, com seu amigo, para que juntos cultuemos a Deus nessa noite. Estamos na quinta profética e esse mês aqui na igreja é o mês da família. Então toda a mensagem que vai sair deste altar é em referência à família. Então você sinta-se abençoado com a sua família nessa noite. Eu quero aqui, antes de começar orando, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm estado conosco em todas as lives da nossa igreja. Nós estamos trabalhando para sempre melhorar, nos aprimorar, para trazer a você em casa um culto online melhor do que os outros, de forma áudio, vídeo, para que você tenha aí na sua casa o conforto de estar adorando a Deus conosco. Vamos orar nessa noite. Antes de louvarmos a Deus, eu quero que você feche os teus olhos e curva a sua face. Vamos orar a Deus. Você que está em casa, curva a sua face, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar na noite deste dia, nós queremos te glorificar, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pelos escapes, te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, te agradecer pela tua graça, te agradecer pela tua presença, te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, te agradecer pelo teu Santo Espírito. Pai, em nosso coração, ó Pai, só há uma palavra nesta noite que é de louvor e agradecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós estamos atravessando, ó Pai, uma adversidade, mas ainda assim, ó Deus, Tu tens segurado na mão da igreja, Tu tens usado a igreja, Tu tens, ó Deus, feito coisas grandes acontecerem diante, ó Pai, desta epidemia. Pai, nós queremos Te louvar, ó Deus, porque pessoas têm se convertido, desviados têm retornado, ó Deus, para os braços do Pai, os afastados têm se chegado, Tu tens restaurado, Tu tens renovado, e tudo isso, Pai, diante, ó Pai, dessa adversidade, a Tua igreja, Pai, tem avançado, a Tua igreja tem saqueado as almas no inferno, a Tua igreja tem pregado a Tua palavra dentro e fora de tempo, a Tua igreja tem ido às ruas, ó Deus, com todo cuidado, para anunciar que o Senhor está voltando. Nós queremos Te louvar, Senhor, por cada igreja que, ó Pai, de forma online tem entrado nos lares, ó Deus, e a Tua palavra tem sido ministrada, e as Tuas obras, ó Deus, têm sido feitas, e as obras do inferno têm sido desfeitas. Pai, nós queremos Te louvar nessa noite, porque o Senhor tem tido, ó Pai, ainda que diante desta epidemia, Senhor, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, e mesmo diante de algumas perdas, Deus, o Senhor tem sido conosco. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus querido, por estarmos aqui como igreja. Obrigado por termos, ó Pai, condição de estarmos, ó Pai, online, ó Pai, na casa dos nossos irmãos. Deus, muito obrigado por esta quinta-feira.
Eu declaro, ó Deus, sobre cada lar, ó Pai, nesta noite que está assistindo essa live, que as bênçãos do Senhor estão, ó Deus, caindo sobre este lar. Ó Deus, eu declaro que a Tua palavra vai fluir, ó Pai, na família desta pessoa. Eu creio que o Teu Espírito Santo nessa noite vai convencer e converter, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão vivendo uma vida, Pai querido, desgraçada. Que a Tua graça chegue nesta noite na vida desta pessoa. Pai, toma nossas vidas nesta noite. Toma o Teu filho, o presbítero Carlos Antônio, que vai estar ministrando a Tua palavra. Use, ó Deus, como Tu tem usado, como ferramenta nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Escute o louvor nessa noite, adore conosco. Deus te abençoe. Bota o louvor aí. É a tua. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você na sua casa aí, adore a Deus, louve a Ele. Abra sua Bíblia nessa noite no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Enquanto você acha, eu quero aqui fazer um anúncio, que nós estamos todos os dias na igreja com um obreiro, inclusive os pastores, eu, pastor Leonardo, pastor Jorge, das 18 às 20 horas. Nós estamos aqui para te receber, para orarmos juntos, para conversarmos. Esse momento de isolamento, de distância, a gente quase não tem se visto como igreja, local. Então nós tiramos todos os dias esse período para que você venha para a gente conversar um pouco. Claro que com todos os devidos cuidados de higienização, a máscara, o álcool gel, se possível a luva, para a gente estar aqui orando juntos também. Eu tive aqui na segunda-feira, alguns irmãos veio, cada um no seu horário, e foi uma bênção. Nós oramos, conversamos um pouco, mas também estamos aqui para receber a doação da campanha do quilo. No mês passado, nós conseguimos ser bênção como igreja na família de 49 pessoas. Nós doamos 49 cestas. Você vê, diante de uma crise, porque em média a gente doava 24, 28, 32, parece 35 era o máximo. E diante de uma crise, a igreja se levantou e doou 49 cestas. Então eu acredito que nós podemos bater o nosso próprio recorde. Nós podemos doar muito mais do que 49 cestas e abençoar muito mais do que 49 famílias. Então nós estamos aqui nesses dias também para receber a sua doação. Você sabe como funciona? Cada família traz 5 quilos de alimento não perecível. Você traz, a gente vai te ungir, vai orar, vai te abençoar como ministro de Deus, e vai ser uma bênção. Você também, dizimista, ofertante, pastor, eu não estou conseguindo depositar a minha oferta, o meu dízimo. Você traga aqui que a gente vai receber, vamos entregar depois na mão do tesoureiro, e vai ser feito o que sempre tem sido feito. Então todos os dias, de segunda a sábado, das 18 a 20 horas, nós temos alguém aqui para te receber. Amanhã o presbítero Rafael, que vai estar aqui às 18 horas. João capítulo de número 2 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E eles, obedecendo, encheram até em cima. Então lhe disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles fizeram isso. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo, e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Você conhece esse milagre, você já ouviu alguém ministrando, você já ouviu algum louvor a respeito desse milagre. E eu não vou pregar, porque quem vai pregar é o presbítero Carlos Antônio, mas eu quero só declarar sobre a sua casa nessa noite, como a quinta profética, e nós queremos profetizar para a sua casa. Logo após o pastor Leonardo vai estar orando pelas famílias. Eu quero profetizar sobre a sua casa, que isto que está acontecendo tem um prazo para terminar, e o novo de Deus está chegando dentro da sua casa. Isso que está acontecendo de ruim tem prazo para terminar, e o novo de Deus está chegando sobre a tua casa. Receba como profecia nessa noite para a sua casa. Esse momento que nós estamos isolados, tantas casas têm vivido coisas ruins nesses dias, mas tem prazo para acabar, e o novo de Deus vai chegar na sua vida. Vamos orar pelas famílias. Pastor Leonardo, eu vou estar aqui higienizando o microfone, como temos feito, e ele vai estar orando. Enquanto isso, você se coloca de pé dentro da sua casa. Você também é profeta de Deus. Você vai levantar suas mãos, você vai estender em direção àquilo que está te causando problema. Pastor, é meu esposo. Estende a mão sobre a vida dele. Ele não está em casa, era para estar, mas não está. Estende sobre algum pertence dele, e nós vamos orar, porque eu acredito que o novo de Deus vai chegar na sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero aproveitar este momento do culto para convidar a você a clamar a Deus. Vamos pegando aí um gancho nesta palavra, em que fala sobre o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. Foi exatamente em uma festa de casamento. Então nós vamos orar agora. Eu creio que Deus tem um propósito nos casamentos, eu creio que Deus tem um propósito na tua família, e nós vamos estar agora abençoando o teu lar através da oração. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós queremos exaltar o teu nome, ó Deus, nesta noite de adoração ao Senhor. Famílias agora estão reunidas junto conosco, ó Deus, dentro da sua casa, do seu lar. E nós que aqui no templo estamos, ó Deus, queremos unir, Pai, a nossa voz com a oração do teu Filho, agora, Senhor, em direção, ó Deus, às famílias que têm sido bombardeadas. A instituição chamada família, a primeira, ó Deus, criada pelo Senhor, Pai, ela tem sido, Senhor, alvo do inferno e do diabo. Mas, ó Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, o suficiente para desestabilizar todas as ferramentas de ataque do maligno, ó Deus, contra a nossa casa. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa família, o nosso casamento, ó Deus. Queremos colocar os nossos filhos diante de Ti e Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa blindar a nossa casa com a Tua presença, Senhor, blindar a nossa família com a Tua presença, Pai, onde, Senhor, nenhuma arma preparada, Senhor, do maligno, ela venha prosperar contra a nossa família. Antes, ó Deus, venha prevalecer a Tua palavra. Antes, ó Deus, venha prevalecer a Tua promessa, a promessa estabelecida para a nossa família, Senhor. Ó Deus, e nós queremos colocar diante de Ti, apresentar o nosso lar diante do Senhor, a nossa família diante do Senhor, crendo na Tua provisão, ó Pai, crendo que aquela promessa que Paulo liberou para o carcereiro em Atos capítulo 16, ela pode se estender até o ano de 2020, ó Deus, e chegar a este lar, Pai, este lar que está sendo bombardeado, ó Deus, onde a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pai, salva a nossa família, guarda a nossa casa debaixo da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmão, Deus abençoe. Vamos estar adorando a Deus com mais uma canção. O irmão vai estar louvando ali.
está soltando aí um louvor, e você dentro da sua casa agora, adore a Deus junto conosco através desse louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que o novo de Deus chegou na tua vida. Deus tem coisas novas para você.
Eu quero aproveitar este momento agora para estar convidando aqui o presbítero Carlos Antônio. Ele vai estar trazendo uma palavra ao teu coração, ao nosso coração nesta noite, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Então, presbítero Carlos Antônio, com a oportunidade. Glória a Deus. Eu quero saudar aos ouvintes, aqueles que estão cultuando conosco nessa noite, com a paz do Senhor. Gostaria que aqueles que nos acompanham abrisse a Bíblia, Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 13, depois nós vamos para o capítulo 18. Estaremos lendo 6 versículos e depois nós estaremos indo para o capítulo 19 e estaremos lendo 5 versículos. À medida que eu for lendo, eu vou falando os versículos para que a igreja possa me acompanhar. Gênesis capítulo 13, primeiro nós estaremos lendo o versículo 5 e o versículo 6, que diz o seguinte: E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis capítulo 18, agora, Gênesis capítulo 18, nós estaremos lendo o versículo 2, o versículo 8, o princípio, e depois eu vou falando os outros. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Versículo 8. Tomou também coalhada e leite, e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Versículo 17 e versículo 19. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Vou repetir: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 23. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 32. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos 10. Capítulo 19, versículo 1, depois nós vamos estar lendo o versículo 3. À tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra. Mas Ló, versículo 3, mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa, e lhe deu um banquete, assando-lhe pães asmos, e eles comeram. Versículo 12. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Versículo 13. Porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Agora o versículo 30 para terminar. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e as suas 2 filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que é necessário estarmos aqui nesse lugar, nós entendemos que é necessário que se faça uso desse tempo para ministrar a palavra de Deus. É verdade que nós ainda nos encontramos em uma quarentena devido a essa pandemia e não podemos nos reunir dentro do templo como fazíamos outrora para adorar e glorificar o nosso Deus. Mas entendemos que as mensagens, os louvores que estão sendo entoados aqui dentro desse lugar têm alcançado lares, têm alcançado vidas, têm alcançado famílias. E por meio desses louvores, por meio dessa palavra, pessoas estão sendo edificadas, pessoas estão sendo fortalecidas, para que possam continuar a caminhada, para que possam continuar as suas vidas, sem tanto terror, sem tanto medo, entendendo que existe esperança, entendendo que em Deus existe paz, em Deus existe salvação. E tendo falado isso, tendo dito isso, eu entendo que a palavra de Deus, ela serve como alimento para as nossas almas. A palavra de Deus, ela serve como fortalecimento para a nossa vida. E tendo isso, ou esse sentimento no meu coração, eu quero trazer uma palavra aqui, porque eu acredito que nós podemos aprender com as personagens da Bíblia. Eu acredito que os seus acertos, que os seus erros nos faz crescer, nos faz nos aproximar mais do Senhor, conhecer mais a Deus, e por isso eu escolhi esse texto. Quando eu olho para a vida de Ló, eu entendo que Ló e a sua família, eles estão diretamente entrelaçados a Abraão e a sua família. Nós conhecemos a história de Abraão. Deus, ele se revela a Abraão, fala para Abraão sair do meio da sua parentela, sair da sua terra e fosse para a terra que ele lhe mostraria. Nós conhecemos a vida de Abraão e nós sabemos que Deus, ele se revela a Abraão e faz uma aliança, faz um pacto com Abraão. E nesse pacto, Deus pede a Abraão que o sirva, que creia nele e que obedeça a ele. Em contrapartida, Deus fala a Abraão que iria abençoar a sua descendência, que os seus descendentes iriam possuir uma terra que mana leite e mel, e que eles seriam como a areia, e como as estrelas do céu, e como as areias da terra. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, e nós vamos perceber que quando Abraão recebe esse chamado, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer que eles começam a peregrinação, que eles começam a peregrinar por aquela terra que Deus havia mostrado a Abraão. E a Bíblia vai dizer que Ló, ele tinha gado, Ló, ele tinha rebanhos, ele possuía rebanhos, assim como Abraão também possuía gados, possuía rebanhos. A Bíblia vai dizer que eles eram homens prósperos, que prosperaram. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento dessa caminhada, que em um determinado momento dessa peregrinação, começa a haver entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão contenda, porque a terra, ela não conseguia suportar os bens, os rebanhos de Ló, os bens e os rebanhos de Abraão. Então começa a haver contenda, disputa entre aqueles pastores. Agora Abraão, ele chega para Ló e fala que era melhor que eles se separassem, para que não houvesse contenda entre eles, assim como estava havendo contenda entre os seus pastores. Abraão, ele fala para Ló escolher um lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deixa Ló escolher para onde ele gostaria de ir. A Bíblia vai dizer que Ló, ele prefere ir para as campinas do Jordão, e as suas tendas, elas foram até a entrada de Sodoma.
se estenderam até Sodoma. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele escolhe os carvalhais de Manri. Abraão agora vai para um lugar e Ló agora vai para o outro. A Bíblia vai dizer que as campinas do Jordão eram verdejantes, e talvez por isso, ao olhar para aquelas campinas, Ló tenha preferido ir para aquele lugar. Afinal de contas, campinas verdejantes são ótimos, é um ótimo lugar para se ter um pasto, para se criar gado, para se criar ovelhas, e talvez por isso ele tenha escolhido aquele lugar. Só que a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra eram cidades aonde seus habitantes eles eram pecaminosos, aonde seus habitantes faziam aquilo que não agradavam ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra era uma cidade tão terrível, aonde se cometiam tantos pecados, que esses pecados chegaram, esse clamor daquele lugar pecaminoso chegou até o Senhor. A Bíblia vai dizer agora que três seres divinos descem, vão até onde está Abraão e começam a conversar com Abraão. Antes Abraão se prostra diante desses seres. Eu acredito que um deles era o Senhor. Existem muitas controvérsias acerca disso, mas eu acredito que um deles era o Senhor, uma manifestação teofânica do próprio Deus. E Abraão agora começa a conversar com aqueles seres divinos, e eles falam para Abraão aquilo que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que eles não queriam esconder de Abraão aquilo que iria fazer a Sodoma e Gomorra, porque eles sabiam o projeto, as promessas, o plano de Deus para a vida de Abraão, e o que Abraão e seus descendentes se tornariam no futuro. Então, para que Abraão não cometesse o mesmo erro que os habitantes daquela cidade cometeu, então eles falam para Abraão aquilo que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Só que Ló habitava naquele lugar, Ló estava morando com a sua família naquele lugar, e Abraão agora ele começa a interceder por aquela cidade, e pede a Deus que não destruísse aquela cidade se existissem ali 50 justos. Deus fala para Abraão, ou o Senhor fala para Abraão que não destruiria, e Abraão começa a diminuir agora a quantidade de pessoas justas daquela cidade, e chega um determinado momento que Abraão pede aqueles três seres divinos que se houvesse ali 10 pessoas justas, que ele não destruísse aquela cidade. Aqueles homens dizem que sim, que se houvesse ali 10 pessoas justas naquela cidade, ela não seria destruída, e 2 se vão e um permanece com Abraão. A Bíblia vai dizer agora que eles chegam naquela cidade, e Ló, ao perceber aqueles homens chegando naquela cidade, ele tem o mesmo procedimento de Abraão. Abraão, quando vê aqueles 3 homens se aproximando da sua terra, ele se prostra ao chão para adorar, e ele oferece hospedagem àqueles homens, e ele oferece um banquete para aqueles homens. A mesma coisa, o mesmo procedimento Ló tem para com aqueles 2 anjos. Ele se prostra diante daqueles homens, ele oferece hospedagem àqueles homens, e ele oferece um banquete para aqueles homens. Em um primeiro momento, aqueles homens não queriam permanecer naquela cidade, não queriam permanecer ou aceitar o convite de Ló. Eles queriam andar pela cidade, para observar a cidade, para ver os pecados que eram cometidos dentro daquela cidade, para ver as depravações, as abominações que eram cometidas naquela cidade. A sentença estava chegando para aquele lugar, mas eles resolvem aceitar o convite de Ló. Eles resolvem aceitar o convite de Ló. Os habitantes daquela cidade agora ficam sabendo que existem homens dentro da casa de Ló, e eles vão até a casa de Ló e pedem a Ló que entregasse aqueles hóspedes. A ideia dos habitantes de Sodoma era se deitar com aqueles anjos. A depravação deles era tanta que eles queriam se deitar com aqueles homens. Ló agora intercede. Ele pede para aquelas pessoas deixarem aqueles homens em paz, porque era seu hóspede, e oferece para aquelas pessoas suas 2 filhas virgens. A Bíblia vai dizer que aqueles homens eles se iram com aquilo que Ló havia falado,
dizendo: quem é esse estrangeiro para ser juiz nosso? E fala para Ló que iria fazer a ele pior do que o que iria fazer aqueles anjos. Nós podemos perceber nessa introdução, nessa explanação do contexto da história, a depravação, o nível tal daquela população, daquelas pessoas, a degradação moral daquelas pessoas, ao ponto de não respeitarem os hóspedes de um outro homem, ao ponto de quererem se deitar com aqueles anjos, a ponto de querer fazer mal porque Ló estava intercedendo por aqueles homens, e por aí vai. Aqueles homens não precisaram nem andar pela cidade para ver a degradação de Sodoma. A degradação, o pecado, a abominação foi bater a porta de Ló. E agora aqueles homens, quando eles tentam pegar aqueles dois anjos, eles vão ferir aqueles homens daquela cidade de cegueira, e eles não conseguem encontrar aqueles anjos. A Bíblia vai dizer que os anjos pedem para que Ló pegassem todos da sua família, os seus genros, as suas filhas, a sua esposa, e saíssem daquela cidade, porque aquela cidade iria ser destruída. A Bíblia vai dizer que ao amanhecer, os genros de Ló não vão com ele, não querem seguir Ló. Então Ló ele é pego pelo braço juntamente com as suas filhas e com a sua esposa, e é tirado daquela cidade por aqueles anjos. A princípio os anjos pedem que ele vá para as planícies, mas ele pede para ir para uma cidade chamada Zoar, uma cidade pequena. E os anjos permitem que Ló vá para aquela cidade, para que ele não fosse atingido, para que ele não fosse alcançado por aquela destruição. E uma coisa que me chama a atenção nessa história é que aquela cidade ela estava totalmente degradada, totalmente corrompida pelo pecado. Nós percebemos aqui a moralidade. Já não existia moral, já não existia ética, já não existiam mais princípios naquela cidade. O que dava a perceber é que aqueles cidadãos daquelas cidades, eles eram movidos pelo seu prazer, eles eram movidos pela sua vontade, por aquilo que eles achavam ser certo. E então veio o juízo de Deus para aquele lugar. O juízo de Deus chegou para aquela cidade. Mas em meio ao juízo, em meio à destruição, o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor ele foi fiel à sua palavra e não permitiu que Ló e a sua família fossem destruídos em meio àquele juízo. Ló e a sua família foi salva daquela cidade por causa da sua justiça. Quando nós observamos o nosso contexto atual, quando nós observamos a situação atual, degradação moral, falta de princípios absolutos, uma uma moral totalmente distorcida, aonde o que vale é o que eu quero, aonde o que vale é o meu desejo, aonde o que vale são os meus sentimentos, aonde o que vale é a minha satisfação pessoal, aonde o que vale é o prazer pessoal que eu sinto ou que eu quero sentir. Quando nós olhamos para o nosso contexto atual, nos traz tristeza. Quando nós olhamos e vemos pessoas debochando da palavra de Deus, quando nós olhamos e percebemos pessoas exaltando aquilo que é perecível, exaltando e dando valor àquilo que não nos traz bem, não nos traz felicidade, mas que satisfaz prazeres. Quando nós olhamos e observamos muitas das vezes o evangelho sendo achincalhado, sendo relativizado, quando nós olhamos para as festas mundanas e percebemos o que as pessoas têm feito com o nosso Deus, têm feito com o nosso Senhor, como eles têm debochado, como eles têm criticado, como eles têm achincalhado,
nós entendemos e percebemos que a degradação da sociedade atual, se não está igual estava de Sodoma, caminha passos largos para estar. E nós vivemos hoje um período de muitas enfermidades, nós vivemos hoje um período de muitas epidemias. Estamos agora passando por um momento que talvez o mais crítico do século 21, que quiçá do século 20, essa pandemia de coronavírus, onde pessoas não podem sair de casa, onde nós todo dia nos deparamos com uma notícia de morte, onde famílias se encontram entristecidas, se encontram angustiadas, com medo, sem saber o que irá acontecer amanhã. A palavra que eu tenho para te dizer nessa noite é que o mesmo Deus que salvou Ló e a sua família daquela destruição é o mesmo Deus que tem poder para te guardar e para me guardar. O mesmo Deus que não permitiu que Ló fosse destruído, o mesmo Deus que não permitiu que a família de Ló fosse destruída em meio a uma sentença de destruição para Sodoma, é o mesmo Deus que tem poder para te guardar, é o mesmo Deus que tem poder para guardar a sua família, é o mesmo Deus que tem poder para te livrar, é o mesmo Deus que tem poder para te abençoar em meio a essa pandemia que estamos vivendo, em meio a esse juízo que estamos presenciando. Ei, nós somos justificados por Jesus Cristo. Ei, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ei, nós fomos alcançados pela sua graça. E é essa graça, é essa misericórdia, é esse sangue que nos purifica do pecado, que foi derramado na cruz do Calvário. É essa graça que tem nos alcançado, que tem poder para nos guardar, que tem poder para nos livrar, que tem poder para nos salvar. Ei, você é justificado por Cristo. Então creia que em meio aos dias maus, que em meio a esses problemas que temos vivido na nossa sociedade, o Senhor, Ele é fiel e Ele é poderoso para nos abençoar e para nos guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo feito essa explanação, tendo te mostrado o contexto do texto, tendo te mostrado um resumo da vida de Ló, um pouco da vida de Abraão, eu quero transmitir algumas coisas que eu considero importantes para a tua vida e para a tua família, alguns ensinamentos que eu consegui tirar desse texto. E uma coisa que eu entendi aqui nesse texto é que nós podemos fazer mais. Uma coisa que eu entendi aqui com esse texto é que na mão das nossas famílias está a chave para a prosperidade da nossa nação. Quando eu olho para Deus falando para Abraão que ele deveria ordenar a sua família, porque dos seus descendentes ele levantaria uma nação, e que essa nação seria uma nação de sacerdotes, que essa nação seria responsável para influenciar as demais nações, que essa nação seria responsável por fazer que o nome do Senhor fosse conhecido e glorificado. Eu entendo que a família tem papel fundamental na prosperidade dessa nação. Quando eu olho para o texto e percebo Abraão pedindo para o Senhor não destruir aquela cidade, se ali houvesse 50 justos, e por fim 10 justos, e o Senhor diz que não destruiria aquela cidade, eu entendo que nós temos papel fundamental, e que a chave da vitória, que a chave para a exaltação do Brasil está nas mãos dos familiares ou das famílias evangélicas dessa nação. Quando eu estava para pregar nessa noite, eu pesquisei e descobri que hoje nós
temos no Brasil mais ou menos 210 milhões de habitantes. Isso aí é um censo realizado em 2019 pelo IBGE. 210 milhões de habitantes. E pesquisando eu descobri que nós temos dentro da nossa nação 31% desses 210 milhões de habitantes são evangélicos. 31%, mais de um terço do Brasil é evangélico. Eu não estou falando cristãos, porque cristãos nós somos mais de 80%, contando com todas as denominações cristãs. Eu estou falando de evangélicos. Isso aí é um censo realizado agora em janeiro de 2020 pelo Datafolha. E quando eu olho aqui, Deus mandando Abraão ordenar a sua família, quando eu olho para esse texto e vejo o Senhor dizendo que se houvessem 10 justos, Ele não destruiria aquela cidade, eu entendo que a chave da vitória para o Brasil está nas nossas mãos, na mão dos familiares evangélicos. Eu fico imaginando se esses 31% de evangélicos que existem no Brasil se colocassem na posição. Eu fico imaginando se esses 31% de evangélicos que existem no Brasil deixassem de ser influenciados e passassem a influenciar. Eu fico imaginando se esses 31% de evangélicos que existem no Brasil ordenassem a sua casa. E quando eu falo ordenar, eu falo de colocar em ordem, eu falo de exercer autoridade, eu falo de transmitir princípios cristãos. Eu imagino se esses 31% de evangélicos se colocassem na posição. O que seria o Brasil? O que o Brasil se tornaria? Como o nome do Senhor seria glorificado? Muitas vezes nós passamos tempo nas redes sociais discutindo sobre política. Muitas vezes nós estamos debatendo nas ruas, discutindo nas ruas sobre política. Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoa A ou pessoa B, quando na verdade o que nós precisaríamos fazer era viver a palavra de Deus, influenciar. Eu não estou falando que você não tem que colocar ou expor os seus princípios, é claro que sim. É claro que nós devemos defender a nossa fé, é claro que nós devemos lutar por aquilo que nós acreditamos. É claro que sim, não estou falando isso, nós não somos ignorantes, nós não estamos alheios ao que está acontecendo aí fora, nós temos que exercer a nossa cidadania, sim. Mas muitas vezes nós queremos exercer a nossa cidadania, nós queremos demonstrar que somos entendidos, que entendemos de política, e esquecemos de colocar a nossa casa em ordem, de ordenar a nossa casa. Nós queremos muitas das vezes ser mais cidadãos da terra do que cidadãos do céu. Nós queremos muitas vezes colocar muito mais em prática os princípios da terra do que os princípios do céu. Nós queremos muitas vezes lutar muito mais pelo nosso político do que pelo nosso próprio Senhor. Lute por aquilo que você acredita, sim, mas lute muito mais pela sua fé. Pratique a sua fé. Viva como a Bíblia diz que você tem que viver. Coloque a sua casa, coloque a sua família, ordene a sua casa, ordene a sua família. Se cada família cristã desse país obedecer aquilo que a Bíblia diz, fizer aquilo que a Bíblia diz, colocar a sua casa em ordem, você vai ver que naturalmente as coisas irão acontecer nessa nação. Naturalmente a corrupção irá diminuir. Naturalmente as falcatruas irão diminuir. Naturalmente o julgamento dos magistrados irão mudar e serão justos. Naturalmente pessoas irão abandonar as drogas. Isso será uma consequência quando nós verdadeiramente colocarmos a nossa família em ordem. Ordene a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Carlos Antônio, você está falando que a família de Ló, você está falando que
Deus salvou a família de Ló. Você está falando que Ló, ele era justo? Sim, Ló era justo, e Deus salvou a família de Ló. Deus tirou aquela família daquela cidade que seria destruída. Mas Carlos Antônio, quando eu leio a Bíblia, se eu continuar lendo os textos, eu vou entender que a mulher de Ló, ela virou estátua de sal. E por que Deus, ele permitiu que aquilo acontecesse? Perceba uma coisa, a Bíblia vai dizer que a ordem do Senhor era que eles saíssem daquela cidade e não olhassem para trás. E essa mesma Bíblia vai dizer que em um determinado momento, quando eles estavam fora da cidade, a mulher de Ló olha para trás. Entenda uma coisa, Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus de paz. E ele não deseja a condenação de ninguém. Ele não deseja que nenhuma alma se perca. E eu acredito que as bênçãos do Senhor são derramadas sobre as famílias, por causa da intercessão de alguns. E eu acredito que existem pessoas dentro da tua família que só não morreram ainda porque você está orando. E eu acredito que existem pessoas que só não estão levando uma vida totalmente desprovida da graça, uma vida miserável, porque está coberto pela sua oração. Aconteceu comigo. Eu tenho a certeza, a convicção que se eu estou aqui vivo hoje, pregando a palavra de Deus, é porque no momento em que eu estava fora dos caminhos do Senhor, existia uma mulher que estava orando por mim, existia uma mulher que estava intercedendo por mim, existia uma mulher que dobrava os seus joelhos e pedia a Deus para me guardar, e pedia a Deus para me abençoar, e pedia a Deus para falar ao meu coração, para que eu me arrependesse daquilo que eu fazia. Agora entenda uma coisa, por mais que Deus ele seja misericordioso, por mais que ele guarde a tua família, que ele não esteja permitindo que nada de ruim viesse a acontecer com a tua família, como ele não permitiu que acontecesse com a família de Ló, quando aquela cidade foi destruída, ainda assim, a opção é tua, ainda assim, a escolha é tua, ainda assim existem decisões que não cabe a A ou a B tomar, ainda assim existem decisões que você precisa tomar, e Deus ele está te guardando, Deus ele está te livrando, Deus ele está te abençoando, mas em um determinado momento, você precisa se decidir. E aquela mulher, na hora que ela estava saindo daquela cidade, ela olha para trás, ela olha para aquilo que ela estava deixando, talvez olhando para as coisas que ela havia construído, talvez olhando para as coisas que estavam sendo queimadas, talvez olhando para aquela vida que ela vivia outrora e que agora não sabia mais se iria conseguir viver no futuro. Ei, pare de olhar para o passado, olha para a tua família, para essa pessoa que serve ao Senhor, para essa pessoa que dobra o joelho intercedendo por você. Entenda que as bênçãos de Deus, elas são maravilhosas. Entenda que o amor de Deus ele é maravilhoso. Entenda que aquilo que nós deixamos para trás não é mais importante do que aquilo que Deus quer construir na sua vida, do que as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, do que a paz que o Senhor quer fazer entrar no seu coração. Ei, pare de olhar para trás. Eu entendo que nós estamos passando esse culto na internet. Eu entendo que você não está presente dentro desse templo, mas eu acredito que basta apenas um gesto teu, basta apenas uma vontade sua, uma decisão tua. Se porventura
o que eu estou falando aqui nessa noite tem ardido no seu coração, se porventura tudo aquilo que eu estou falando aqui nessa noite tem tocado o seu coração, não endureça o seu coração para a voz de Deus e aceite a esse Senhor como seu Salvador. A Bíblia vai dizer que o jugo de Cristo, ele é suave. O jugo do pecado, ele te machuca. O jugo do pecado, ele te leva à destruição. O jugo do pecado te leva à morte. Mas o jugo de Cristo, ele é suave. Ele transmite paz. Ele transmite serenidade. Ele transmite alegria. Ele transmite esperança. E ele transmite vida. Aceite ao Senhor como seu Salvador. Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje. Transmita ou dê essa felicidade para essa pessoa que há tantos anos tem orado por você. E eu tenho certeza que ela irá exteriorizar, que ela irá mostrar por meio das redes sociais, por meio irá se comunicar dizendo que nessa noite o Senhor te resgatou e o Senhor te salvou. Passa a fazer parte dessa família. Passa a fazer parte dessa igreja. Passa a fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, da igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador nessa noite. Não perca essa oportunidade. A palavra que eu queria transmitir para você nessa noite, a hora já está avançada, eu não gosto de me alongar, é que em meio àquela destruição, Deus ele foi fiel à sua palavra. Em meio a todo aquele pecado, aquela apostasia que aquela cidade estava vivendo naqueles momentos, Deus ele foi fiel à sua palavra e salvou a Ló e a sua família. Não deixe que essa situação venha te abater. Não deixe que esses momentos de angústia que o mundo tem passado, de incerteza, de dor, venha te abater. Creia que existe um Deus fiel, justo, que nos ama, um Deus misericordioso, e que Ele tem poder para sustentar a sua vida e da sua família. Que você fique com essa palavra nessa noite. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Nós estaremos agora escutando um louvor, e logo após nós estaremos terminando o culto nessa noite. Deus te abençoe. Vida
Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, acreditar que essa palavra, ela entrou dentro da sua casa, dentro da sua família, e ela fez mudança. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Nessa noite, Deus te permitiu ficar aí do outro lado, porque você precisava ouvir esta palavra. E você que porventura está nos ouvindo, você que porventura está nessa live e deseja receber Jesus em teu coração, você pode escrever aí e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu recebo Jesus como meu Salvador. Nós vamos estar orando pela sua vida e como igreja cuidando de você. Você que ouviu esta palavra, que está vivenciando essas adversidades e bate o medo, o desespero, a vontade que você tem é de até dar cabo à sua vida. Nessa noite Deus falou com você, porque Ele te ama, e Ele tem essa palavra para a tua vida, para mudar esse quadro, mudar essa situação, fazer com que você se levante da onde você está, e você tenha uma vida nova com Ele nessa noite. Nós estamos aqui online, mas eu acredito que esta palavra, ela tem entrado em muitos lares, ela tem feito diferença em muitas casas. Aproveite esse tempo de isolamento. Talvez você esteja vivenciando para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Talvez você está passando por essa situação, talvez não, eu tenho certeza que você está passando essa situação, porque existe um propósito de Deus para a tua vida, e nessa noite Ele tem falado com você nesta live. Tem pessoas que têm nos ligado desesperadas, pessoas dizendo: pastor, eu estou com saudade do culto, eu estou com saudade da escola bíblica dominical, eu estou com saudade de estar entre os irmãos, eu estou com saudade de ter comunhão na ceia, de abraçar, de estar perto. Nós também estamos, mas nesse tempo de isolamento, já que você não pode abraçar, manda uma mensagem. Já que você não pode estar junto, liga para a pessoa e diz para ela: você é importante na minha vida, mesmo nesse tempo de isolamento, sem podermos estar junto, mas você faz falta para mim, como igreja, como corpo de Cristo. Eu te amo, eu estou sentindo a tua falta, é tão bom. Hoje eu estava lá em casa e eu liguei para o diácono Francisco, ele chorando no telefone, dizendo: pastor, como é bom ouvir a sua voz, como é bom saber que alguém se importa, que a igreja se importa. Ele tem recebido ligações do pastor Jorge, de alguns irmãos, e isso é muito importante. Nesse tempo de isolamento, seja a ferramenta de Deus para alguém. Foi pregado aqui nessa noite. Ore por alguém. Você não pode estar na live, mas esteja na oração às 23h55 com o nosso pastor. Você não pode estar à noite, mas vê no dia seguinte, dobra o seu joelho como estivesse ali ao vivo, faça a sua oração, interceda por alguém, seja bênção na vida de alguém. Porque como a irmã da diaconisa Dalva orou pelo Carlos Antônio, quando você ora por alguém no mundo espiritual, Deus está trabalhando. Nós não podemos ficar parados, cruzar os braços e esperar a epidemia passar e não aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado. É claro que temos que tomar cuidado, é claro que temos que tomar as precauções que temos tomado, mas você tem que ser ferramenta na mão de Deus. Quando acabar essa live, pelo amor de Deus, liga para alguém, manda um WhatsApp para alguém, diz para alguém no Facebook, fala com alguém, interceda por alguém, busque por alguém, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. E nessa noite nós vamos estar orando pela nossa nação.
pelo nosso país. Nós temos tido uma oração diária com o nosso pastor, todos os dias, 23h55, e à meia-noite ele tem levantado um clamor pelo Brasil, pela igreja, pelas pessoas que estão com essa epidemia, pelos agentes de saúde. E Deus tem trabalhado, meu irmão. Deus tem feito coisas grandes acontecer. Deus tem dado livramento, Deus tem curado, Deus tem desenganado o médico, Deus tem feito coisas grandes através das orações que a igreja tem levantado. E nessa noite nós vamos orar. Vou chamar aqui o pastor Léo. O pastor Léo vai estar levantando esse clamor. Nós vamos estar orando, e eu quero que você em sua casa, se você puder, ore a Deus conosco. Se você puder, interceda conosco. Talvez se você olha a live, olha esse culto ao vivo, e você fala, eu não preciso interagir. Precisa sim. Mesmo aí na sua casa, e nós aqui, nós estamos em comunhão, em espírito. Então mesmo o culto que nós estamos participando aqui, o presbítero estava pregando, e alguns irmãos, eu, minha esposa, a irmã Tamires, o presbítero Denilson, que está lá na porta, o pastor Léo, nós estávamos intercedendo. Então nessa noite participe, sim, é importante. Ainda mais você que faz parte desta igreja. Nós precisamos entrar nesta batalha de oração. Depois eu vou fazer alguns anúncios, dentre eles o que nós vamos fazer durante a semana. Então vamos orar pela nossa nação. Mais uma vez eu quero desejar a paz de Cristo sobre a tua vida, debaixo dessa palavra que agora acabou de ser ministrada, uma palavra rica e abençoada para a tua vida. Nós queremos clamar pela nossa nação e pedir a Deus para que Deus venha interromper esse movimento do coronavírus no nosso país. Nós cremos em um Deus que cessa a praga, irmãos. Nós cremos em um Deus que cura enfermidades. Nós cremos em um Deus que salva, que cura e que liberta. O nosso Deus, Ele não age somente fora de crise. Em tempo de crise, Ele também efetua o seu poder. Então nós vamos clamar ao nosso Deus, amém? Senhor nosso Deus, nós queremos apresentar diante de Ti, ó Deus, debaixo desta palavra, Pai, ó Deus, crendo em tudo aquilo que foi ministrado agora através do Teu Filho Carlos Antônio, acerca do poder da oração. Ele bem disse aqui a respeito da intercessão de Abraão por Ló, e ó Deus, aquela cidade que estava sentenciada, que estava condenada, Senhor, aquela cidade, Senhor, estava debaixo de uma sentença, uma ordem dada, não foi por autoridade humana, foi por uma autoridade divina, que foi o Senhor. O Senhor decretou uma sentença, e quando o Senhor decreta uma sentença, não existe homem, não existe qualquer autoridade no mundo físico ou no mundo espiritual que possa intervir, que possa impedir a ação do teu poder. Mas o texto deixa bem claro que a oração de um servo, a oração de alguém que busca a tua face, a oração de Abraão fez com que Ló e a sua família fosse resguardada daquela sentença, fez com que Ló e a sua família, que poderia vir a morte também, porque estava morando naquela cidade, a oração fez com que aquela família, a família de Ló, pudesse ser livrada da morte. E crendo na tua palavra, nós queremos te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, que diante de toda a sentença que o Brasil está vivendo, Senhor, por intermédio de uma enfermidade que tem causado mortandade, Senhor,
que tem causado, Senhor, mortes, ó Pai, dentro desta nação e pelo mundo afora. Como igreja do Senhor, Pai, nós queremos te clamar. É bem verdade que nós somos bem menores do que Abraão, nós não temos a vida de Abraão, nós não temos a história de Abraão. Ó Deus, queria eu ter a fé que Abraão teve. Nós somos minúsculos, mas nós queremos, ó Deus, usar o pouquinho que nós temos e te clamar por esta terra, e te clamar por este país, Senhor, reconhecendo quão pequeno nós somos. Nós queremos deixar bem claro nesta oração que nós servimos ao mesmo Deus. Nós somos até menores, mas nós servimos ao mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia. É a esse Deus que nós clamamos nesta noite. Te pedimos uma intervenção, Pai. Te pedimos um livramento, te pedimos, ó Deus, saúde para esta nação, te pedimos cura, Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha interromper, Senhor, toda a estatística da ciência, que o Senhor venha confundir, Pai, que o Senhor venha paralisar o movimento desse vírus dentro desta nação. Eu ainda creio no poder da oração, e é por isso que nós te clamamos, nos reunimos, ó Deus, em oração, porque nós somos confiantes na tua palavra, e a tua palavra nos ensina: clame, clame, clame a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É por isso que nós nos reunimos nesta quinta profética, para te clamar por saúde dentro desta nação, saúde dentro da nação brasileira, Pai. Guarda a nossa família, Pai. Guarda, Senhor, o governo. Guarda todos aqueles que militam dentro dos hospitais. Guarda todos aqueles que estão em linha de frente, Senhor. Guarda, 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 Senhor. E não basta, Senhor, em toda esta situação, Pai. Ó Deus, eu te peço mais uma vez: confunde a medicina, Pai. Confunde a ciência. Confunde os homens da terra. E não deixa esse vírus se propagar, Senhor, dentro desta nação. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que o teu poder, Senhor, seja derramado, Senhor, sobre este lugar, Pai. Em um nome de Jesus Cristo, em um ato profético, eu ergo as minhas mãos nesta noite, como tem sido intitulado este culto, quinta profética. Eu ergo a minha mão, ó Deus, aos céus, e levanto em direção a este lar, a esta pessoa que está agora, Senhor, visualizando este vídeo, em um ato profético de mão estendida. Eu declaro saúde, eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro esperança, calamandarácia, eu declaro, Senhor, renovo, eu declaro avivamento nesta casa, eu declaro em voz profética uma mudança em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, encontre guarita neste coração, e que o teu poder se manifeste para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Louve a Deus na sua casa, louve a Deus, Deus de paz, Deus de glória, aleluia. Vai mudar a tua história, glória a Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Glória a Deus. Esse é o Deus dos deuses. Ninguém pode parar. Faz profeta entregar. Faz a água subir. E se ele soprar, ele sempre resolve sem perder o milhão. Pega o homem sem Deus. Seu braço capaz de parar o pulmão. Esse é o Deus dos deuses. Glória a Deus, que presença gostosa, que presença é essa, irmãos? Oh, glória a Deus, dá vontade de ficar aqui, irmãos, mais tempo, mas nós estamos terminando, e antes de terminar, eu quero fazer alguns anúncios. Como disse no começo, amanhã estará um obreiro aqui, o presbítero Rafael, das 18 às 20 horas, venha para orar, para conversar um pouco, fazer a sua doação do alimento. Você que quer dizimar e ofertar, venha. E às 23h55, o nosso pastor está com a live do clamor, tá? Essa live, irmãos, tem sido bênção. Eu tenho participado, minha família, e eu tenho recebido através desse clamor bênçãos, livramentos, e Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. Domingo, o nosso horário da escola bíblica dominical, ele mudou das 9 para as 10 horas. Então, 10 horas, no caso, eu vou estar ministrando a aula, e a lição é namoro, noivado e casamento. Todo domingo nós estamos ministrando sobre família, e nesse domingo é namoro, noivado e casamento. Abrange juventude, irmãos e irmãs. Então participe, irmãos, da escola bíblica dominical, domingo às 10 horas. Irmãos, eu quero aqui deixar um recado no nome do nosso pastor presidente Jorge Luiz Guimarães e de toda a igreja, para os familiares e pela nossa igreja, para a igreja irmã que nós temos aqui no bairro, o projeto Restaurar. Ontem nós tivemos uma triste notícia que o bispo Alain se foi, e nós oramos pela família, pela igreja, e nós queremos passar através do nosso pastor presidente a esta igreja, que é uma igreja muito próxima aqui nosso, o projeto Restaurar. Nós estamos aqui em que vocês precisar, tá? Nós estamos aqui para ajudá-los, para somar, para compartilhar, porque somos irmãos em Cristo, fazemos parte do corpo dele e nós andamos em unidade. E para os familiares, esposa, filho, nós deixamos aqui a nossa oração, a palavra de consolo, de conforto, e que o Espírito Santo continue abraçando a vocês. Nós vamos terminar. Fecha os teus olhos, eu vou orar e depois o pastor Léo estará dando a bênção apostólica. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, obrigado. Que presença, Deus, que presença gostosa. Nós sentimos o Senhor aqui nessa noite,
E é interessante, ó Deus, que nós não precisamos estar com lugar cheio. Nós não precisamos, ó Pai, estar com lugares, ó Deus, lotado. Não, Deus. O Teu Espírito se faz presente em nosso meio. E é muito bom, ó Deus, quando a Tua palavra flui no nosso coração. Eu saio daqui nessa noite alimentado por esta palavra, mais convicto, ó Deus, que nós somos ferramentas e precisamos ser intercessores, ó Pai, na vida de alguém. Nos use, ó Deus, como Tua igreja, nos use como ferramenta nas Tuas mãos. Pai, sobre aqueles que assistiram, cultuaram conosco, compartilharam, que as Tuas bênçãos, ó Deus, recaia sobre essa família e aqueles que Te receberam, ó Pai, como Salvador de sua vida, que eles continuem firmes, ó Pai, constantes, sempre abundantes na Tua obra. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Pastor Léo. Levante as suas mãos. Tenha uma noite de paz, uma noite de bênção na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, que todos em uma única voz possam dizer: